Antena 9. Informação de proximidade. Estamos de regresso com o programa Nu e Cru, número 95, o debate semanal sobre a atualidade informativa. Por indicação de Eugênio Leal, vamos hoje abordar uma questão que se encontra envolta em polémica no arranque de 2014, a fiscalização preventiva da constitucionalidade do artigo 43 do Orçamento dos Açores e que diz respeito à remuneração complementar regional. Foi uma iniciativa do representante da República que fez levantar muitas vozes no arquipélago. Questão nevrálgica para todos nós que vivemos em ilhas é o transporte nas suas componentes marítima e aérea. A fusão das duas empresas do sector, Atlantic Line e Transmaçor, está na ordem do dia e a possibilidade de a futura sede da empresa resultante dessa fusão ser no Faial é um assunto que já anima as discussões. Por outro lado, o concurso público para o serviço de transporte aéreo entre a região e o continente leva Eugênio Leal a colocar uma interrogação sobre a data e os termos em que isso acontecerá. Por fim, um tema nacional, a promulgação do Orçamento de Estado para 2014 e a existência ou não de um plano B de alternativa às normas inconstitucionais. Vamos ao debate, cujo lançamento cabe ao Dr. Eugênio. Ora, muito bom dia e muito bom ano a todos os ouvintes, todos os açorianos, e que 2014 de facto possa ser um ano que traga alguma esperança aos açorianos, aos portugueses, apesar de ser o terceiro ano consecutivo de medidas de austeridade, cada vez mais duras, mas esperar que na parte final de 2014 e que quando a elaboração do orçamento para 2015 possa haver de facto uma nova esperança no que diz respeito à situação económica, financeira do país e, logicamente, para a melhoria das condições que vivem os portugueses e que, como todos nós sabemos, para muitas famílias está a ser muitíssimo, muitíssimo doloroso. Sobre o primeiro tema que aqui nos traz, sobre a solicitação da fiscalização preventiva a um artigo que tem a ver com a remuneração complementar por parte do representante da República, eu vou começar pelo fim. E vou começar por dizer que considero que se trata de um veto político, de um órgão que é político e que, logicamente, tem alguma justificação técnico-jurídica. E vou já adiantar-me dizendo aquilo que eu penso que é o que vai acontecer. O que eu acho que vai acontecer é que o Tribunal Constitucional, que ao longo da autonomia regional dos Açores, ou das autonomias regionais, também relativamente à Madeira, tem sido o órgão por excelência onde os centralistas e os anti-autonomistas têm encontrado um grande apoio jurídico e constitucional, que vai, de facto, vai pronunciar-se pela inconstitucionalidade do diploma e, por isso mesmo, eu tenho algumas dúvidas que, oxalá, que não venham também a ter reflexos no próprio diploma que criou a remuneração complementar e que está ainda em vigor, o Decreto Legislativo número 8/2002. Ora bem, porque é que eu acho que se trata de um veto político? Primeiro, desde logo, é a primeira vez que um orçamento da região autónoma dos Açores que acontece esta situação, no momento em que o país está, e porque este senhor representante da República, em anos anteriores, quer em 2012, quer em 2013, não solicitou, não teve a mesma postura de solicitar a fiscalização preventiva, quer numa alteração ao próprio diploma de origem, o Decreto Legislativo número 8/2002, quer em 2013, em alteração que foi feita no orçamento, na proposta de orçamento da região, tal como este ano é feito. De maneira que já há antecedentes por parte deste senhor representante da República, o embaixador Pedro Catarino. Quer o diploma inicial, foi aprovado ainda por um Ministro da República, Sampaio da Nóvoa, que teve várias alterações, que foram
não levantaram dúvidas pelo anterior representante da República, Sr. António Mesquita, e, como disse, por este próprio representante da República em 2 anos anteriores. E porquê é que digo que o Tribunal Constitucional, acho que o Tribunal Constitucional vai lhe dar razão? Porque a visão restritiva que o Tribunal Constitucional tem relativamente às autonomias é muito grande. Sempre o foi. E, portanto, isto vai fazendo escola dentro do próprio do jurisprudência, como se diz em linguagem jurídica, e, em minha opinião, o Tribunal Constitucional, que é um órgão que agora é visto muito bem pela grande maioria dos portugueses, porque é o grande defensor, portanto, parece ser o grande defensor dos portugueses nas medidas da austeridade, em algumas das medidas da austeridade que o Governo teimosamente tem vindo a querer impor. A verdade é que, relativamente aos Açores, eu penso que o Tribunal Constitucional vai ser coerente e, portanto, vai agarrar-se àquilo que o Sr. Ministro, que o Sr. Representante da República refere, que é a reserva legislativa da Assembleia da República, e que, com base nisso, vai o Tribunal Constitucional pronunciar-se pela inconstitucionalidade. Eu queria só, ainda nesta primeira fase, referir duas ou três questões. Dizer que nem nos piores tempos em que a autonomia esteve em causa ou que houve grandes divergências com Rocha Vieira como Ministro da República, Cavaco Silva como Primeiro-Ministro, julgo que nunca terá acontecido, no período de 6 meses, ter havido um pedido de fiscalização preventiva de inconstitucionalidade de 3 diplomas aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa Regional. Já vamos para o 3º diploma que o representante da República solicita, portanto tem esta postura. O primeiro deles foi relativamente às penalizações sobre a utilização das substâncias, consumo e tráfico das substâncias psicoativas. O segundo foi recentemente com a questão das 35 e das 40 horas, onde acho, pessoalmente, e discordo do aumento das 35 para as 40 horas, mas onde acho que a Assembleia Regional, em minha opinião, não procedeu da melhor forma. Acho que isto foi, portanto, eu acho que foi uma tontaria, porque era perfeitamente perceptível e expectável que viesse a pronunciar-se contra, e veio por unanimidade. E agora temos de novo este outro pedido. De forma que há aqui não sei se é abrir um novo ciclo, são as circunstâncias em que o país está, mas, como disse, é um veto político. Considero que isto é um veto político, porque em situações semelhantes o representante da República não tomou a mesma postura. Professor Ela Silva. Ora, antes de mais, muito bom dia, bom ano para todos os ouvintes da Antena 9. Eu começaria por dizer o seguinte, concordando com muito daquilo que foi dito pelo Eugénio, designadamente que se trata de um veto político, começaria por dizer que não se entrar este comportamento, digamos, por parte do representante da República, na própria figura do representante da República, até porque, como nós sabemos, a última revisão constitucional esvaziou o representante da República, antes ministro, de conteúdo, digamos, e de capacidade política. E, portanto, eu não posso fazer mais do que direcionar para o Presidente da República toda a responsabilidade, porque eu acho que é ele que está por trás desta auscultação, ou, se quisermos, fiscalização preventiva deste diploma. E o Eugénio dizia, e lembrava muito bem, que dizia mais ou menos isto: nem nos piores tempos, aqueles em que a autonomia foi atentada de alguma forma, nós vivemos uma situação como esta, é verdade. E nesses tempos nós tínhamos Cavaco Silva, precisamente como Primeiro-Ministro, também a manobrar os cordelinhos da política nacional. E infelizmente Cavaco Silva, como aliás continuaremos a ver, julgo que no terceiro ponto da nossa conversa,
continua, tem como muito poucos, ou nenhum Presidente da República, feito da Constituição um joguete político, utilizando-a e olhando para ela, enfim, em função das circunstâncias do momento, seja trate-se do Orçamento de Estado, trate-se do Orçamento da região, trate-se do que se tratar. Aliás, Cavaco Silva, também é bom lembrar que há 5 anos atrás, precisamente, fez todo aquele drama em torno da revisão do Estatuto Político-Administrativo e, portanto, nós estamos, de facto, neste momento, com a nossa autonomia altamente fragilizada, como se vê por parte destas atitudes e destes atentados sucessivos contra a própria autonomia, e porque temos um Estado, ou melhor, um governo, porque as coisas também, o Estado tem maior latitude, não é? E um Presidente da República, sobretudo, na minha apreciação, que não gosta da autonomia. Não gosta. E, portanto, tem, de facto, instrumentos políticos que lhe permite desfazer mais ou menos o próprio sistema autonómico, o que também reflete o facto de que nós não consolidamos suficientemente o nosso regime autonómico. Temos muito trabalho por fazer. Parece-nos sempre que agora é que vai ser. Agora é que temos, de facto, uma autonomia consolidada. Não temos. Temos uma autonomia altamente frágil e altamente dependente das vontades dos nossos governantes e, desde logo, do Presidente da República. Relativamente a este diploma, uma nota para uma fragilidade muito grande da apreciação que é feita por parte, agora sim, do Representante da República, enfim, como voz, no meu entender, do próprio Presidente da República, quando diz que, ao abrigo do princípio da solidariedade da Constituição, que nós devemos todos ter um tratamento igualitário. Isto é uma coisa absolutamente absurda, não é? Porque o que nos está a dizer é corte-se a todos por igual. Se o princípio fosse de cortar todos por igual, quem ganha, nós sabemos que até em alguns casos a pirâmide até é invertida, mas quem ganha 3.000 euros tinha cortes no vencimento iguais àqueles que ganham 500. E nós sabemos que o Governo, apesar de tudo, apesar da falta de senso, ainda teve o bom senso de escalonar os cortes em função do nível dos rendimentos. Ora, sucede que esta conversa é direcionada, não é contra a Madeira, que tem um dos PIBs mais altos do país, não é? Embora mais ou menos virtual, não interessa para o caso, mas não. É contra os Açores, que continua a ter um dos PIBs, uma das gerações de riqueza mais baixas do país. E, portanto, embora tenha crescido, cresceu, mas está longe do PIB da região de Lisboa e muito longe do PIB europeu, não é? Portanto, mas mesmo em termos nacionais, que é aquilo para que olha a própria Constituição, mesmo este princípio de solidariedade, o que deveria era diferenciar, ao nível dos cortes e do tratamento de uma região mais pobre, relativamente àquilo que é um país que, no seu centro, pelo menos em Lisboa, gera um maior nível de riqueza. E, portanto, por tudo isto, aquilo que se trata efetivamente é de um veto político, como o Eugénio dizia, e de uma atitude que é reprovável. Sr. José Decmote. Bom dia a todos, bom ano a todos. E vamos ver se ao longo deste ano nós aqui no ICRU conseguimos manter o programa, por um lado, mas fundamentalmente se conseguimos vir a ter debates noutro tom. Mas isso não depende só de nós, depende da envolvente, depende da política nacional e regional, porque isto às vezes é um bocadinho o muro das lamentações, mas é fruto como dizia o Eugénio, talvez lá mais para o final de 2014, exatamente. em vésperas de ano de eleições, que as coisas melhorem um bocadinho. Muito bem. Olha, eu sobre esta matéria gostava de dizer o seguinte. Quando, no fim dos anos 90 e à volta de 2000, 2001 e assim, aqui a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprovou a remuneração complementar, aprovou o complemento regional de pensão, aprovou o suplemento do salário mínimo regional, etc. Eu sempre tive a opinião, e fui, como é conhecido, grande defensor, isto aliás, foram matérias que tiveram debate político e controvérsia, mas que foram aprovadas no essencial por unanimidade. Sempre defendi que a autonomia, pela primeira vez no plano legislativo, se tinha afirmado.
Ou seja, estabeleceu diferenças para podermos ser iguais. Foram estabelecidas diferenças para aproximar da perspectiva de igualdade no território nacional. E, portanto, isto é um tipo de raciocínio que muita gente não engole. Muita gente não quer. O Presidente da República, o atual, sempre, ao contrário de outros, deve dizer-se, sempre monopolizou isto. Neste momento, o representante da República, o Helder diz que está esvaziado. O representante da República, a leitura que eu faço do texto constitucional atual, o representante da República é o representante do Presidente da República. Claro, exatamente. E está a agir como representante do Presidente da República. E não se pode ter outra leitura. Como verdadeiro embaixador. Exatamente. Portanto, deixou de ter poderes diversos de Estado, poderes certas competências em certas áreas, e é o representante do Presidente da República. E é o representante do Presidente da República que tem um poder fundamental. Além desse genérico de representação, tem um fundamental, que é o de assinar e publicar, ou não, a legislação regional. Ou seja, de exercer vigilância sobre o exercício da função legislativa regional. E a função legislativa regional e também alguma da regulamentar, porque os decretos regulamentares também têm que ter a assinatura dela. Portanto, e os decretos regulamentares regionais não têm natureza legislativa, de acordo com a Constituição e com o Estatuto. Portanto, e este Ministro da República, a partir de certo momento, e, digamos, aparentemente de forma estranha, ou pelo menos aparentemente inesperada, começa a exercer isso. E como o Eugénio dizia muito bem, são já 3 que vão num espaço de tempo muito curto. Não é? No tempo do General Rocha Vieira havia um debate muito aceso, muito vivo, muito etc. Mas eu, salvo erro, durante aquele período todo da guerra dos croquetes e das pessoas da área do Governo Regional não irem às recepções do Ministro e essas coisas todas, salvo erro, ele mandou 2 para o Tribunal Constitucional. E, portanto, estamos aqui numa situação que há uma mudança de posição, uma mudança de atuação. Esta questão da remuneração complementar passou a alteração, como o Eugénio diz, entrou no orçamento do ano passado, nunca ninguém se preocupou com isto. E agora não passa. Portanto, alguém disse ao seu representante, agora não pode passar. E então, estamos em vésperas... Não foi nenhum técnico, como exatamente. o Orçamento de Estado. Estamos em vésperas. Nós temos anos de remuneração complementar. Há aqui um outro aspecto mas, que eu já referi. Mas estamos em vésperas de passar de uma fase, de um combate eminentemente ou preferencialmente político, de atuação política à autonomia, ao combate político-institucional. Desde que há esta crise, várias vezes foi dito aqui, que a autonomia tem estado em risco e é esvaziada em muitas coisas, práticas, certa legislação que é feita sem ter em conta que há regiões autónomas, etc., por aí fora. Não é? Redução das transferências, tudo isso. Mas estava no plano político. E era o governo que estava a fazer. E agora é o Presidente da República. Isto é muito diferente. Não é diferente. Porque esta política também é do Presidente da República. Temos que nos convencer disto. O Presidente da República não é nenhum ser político acima que, portanto, pode ter uma posição como outra. O Presidente da República é o chefe de fila desta política. E agora, naquilo que são as competências dele, através do seu representante em Angra do Heroísmo, digamos assim, portanto, resolveu passar à fase do ataque institucional à autonomia. E isto aqui é que é. Eu não sei, isto agora, tomem isto como uma observação de... Não é de um político aposentado, que não sou bem isso, mas de um interventor político afastado, digamos, de todos os dias, do dia-a-dia. Não é? Eu talvez tivesse sido mais habilidoso a mexer nisto agora. Portanto, mexer de uma forma menos direta. Se estava baseado em 2 diplomas, que ficasse. Porque havia a remuneração complementar, que é o tal que vem desde trás, e havia a remuneração compensatória, que é o que é estabelecido, a partir de certa altura, quando começa a haver os cortes. Evidentemente que o raciocínio é o mesmo. É para compensação de custos da insularidade. É. Mas se estava com 2 fontes, deixassem estar. Acho que há, em política,
muitas vezes aquilo que se chama a habilidade política, muitas vezes é entendido como a habilidade de intrujar. Não, a habilidade política é a habilidade de fazer passar coisas justas, com o mínimo de polémica e com o mínimo digamos, celeuma. E neste caso, não sei se a Assembleia Legislativa Regional e os seus grupos, nomeadamente o maioritário, normalmente que é que tem responsabilidade nestas questões, não sei se foram prudentes na forma de tratar. Mas isto não tira a razão. A região autónoma dos Açores tem razão. A remuneração complementar, na minha opinião, não é inconstitucional. Possivelmente, como o Eugênio diz, vai ser declarado inconstitucional. Como, aliás, já 3 constitucionalistas declararam, não é? Exato. Não inconstitucionalidade. Não é inconstitucional. Foi um grande progresso da autonomia. E reparem, foi possível esta legislação depois da clarificação feita na Constituição em relação aos poderes legislativos da região autónoma dos Açores. Andar para trás será absolutamente péssimo. Nós, autonomistas, temos de estar atentos a esta situação. Está encerrado o assunto ou vamos ao próximo? Eu gostava aqui, de facto, dizer aqui mais algumas coisas. No seguimento do que o José disse. Eu, há pouco, quando referi que a Assembleia também devia ter tido algum cuidado, vem no sentido do que o José acabou de dizer. Perante a situação que o país passa, perante os sinais que já o representante da República tinha dado nos 2 diplomas anteriores, referindo especificamente a reserva legislativa da Assembleia da República, que é a grande questão, e é aí que vai parar tudo, eu penso que, de facto, deveria ter havido uma maior prudência e deixassem este ano correr como estava e então, depois logo para o ano se veria como é que as coisas iriam modificar. Acho que também seria mais prudente. Até porque há aqui uma questão. Eu concordo, não quis dizer a princípio, mas agora não posso, em consciência, deixar de dizer que é o grande responsável por isto. Há um ator único aqui nesta situação, nos momentos em que a autonomia está, eu não digo que está a ser mais atacada. No final da década de 80 e 90, quem é o Primeiro-Ministro e quem é o Presidente da República hoje. Isso é evidente. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma sobre essa matéria. Julgo que já aqui o disse, e com pesar, muito pesar meu, como social-democrata, que o mais centralista e anti-autonomista Primeiro-Ministro que houve desde a democracia, desde o 25 de Abril, chama-se Cavaco Silva. Enfim, Passos Coelho não vai chegar a ele, porque não tem categoria para isso. Enfim, nem tem necessidade. Com certeza, nem vai ter o currículo, mas é a seguir a Cavaco Silva, aquele que está demonstrando mais anti-autonomia anti-autonomista perante os Açores, com casos bem evidentes e que ainda esta semana se anota que o que se passa na FLAD com a nomeação das pessoas para os órgãos executivos e que, como aqui vimos, também já também não tem paralelo. Não tem paralelo e que a redução da diferença fiscal no que diz respeito ao IVA é outro exemplo. Até porque o dinheiro, a arrecadação, os açorianos vão pagar mais de IVA, não vai para os cofres do Estado, vem para o orçamento da região. Isto é claramente uma medida para mostrar que é anti-autonomista e vem ao arrepio daquilo que se diz muito pelo continente, por alguns comentadores, por alguns opinion makers, que é que nos Açores se vive à custa dos continentais, que somos uns nababos, que vivemos aqui principescamente, que temos redução de IRS, que até pagamos, que agora tem estas remunerações, etc, quando não é verdade. Portanto, é verdade que isso acontece, mas a verdade é que o país está na situação em que está. Representa pouco mais de 1% do orçamento do Estado. O país está na situação que está pelos sucessivos erros que os governos da República foram fazendo. Não é por causa da região autónoma dos Açores. E também aqui, por mais do que uma vez, eu já disse que os órgãos próprios da região e as forças políticas da região tinham que, de vez em quando, falar mais grosso para o continente, nas alturas certas. Dizer quem é que fez os Estados e fez as asneiras dos Estados. O que é que os açorianos beneficiaram com esses déficits dos Estados. Essas empresas públicas onde metem milhões e milhões. O que é que os açorianos oferem disso, etc. As autoestradas, etc. Quando nós temos aqui ainda alguns caminhos de Macadam e outras situações. Portanto, isto vem tudo neste sentido. E que eu não tenho dúvidas
Isto é a minha opinião, é a minha convicção, melhor dizendo, para não dizer que não tenho dúvidas. Isto é como em tudo. Eu não quero reduzir o representante da República a um fiscal, mas isso acontece muitas vezes. Há fiscais de toda a ordem, nos vários sectores da atividade económica, social, etc. E às vezes vai-se dizendo, olha, fecha os olhos a isso, olha... Agora, o chefe disse assim, agora é a altura de atuar. Nos anos anteriores não atuaste, mas agora é a altura de atuar. Isto é claramente aquilo que em minha opinião, me parece que aconteceu e que levou o ministro, o representante da República, a tomar estas atitudes. Só uma questão de clarificação. E é bom que se clarifique. Vejo agora o Partido Socialista também muito irritado com esta posição do seu representante da República, pois, noutras alturas, quando era Rocha Vieira e Mota Amaral e o governo do PSD, o Partido Socialista dizia que isto era uma birra entre Mota Amaral e Cavaco e etc, e pôs-se ao lado do Ministro da República. É bom recordar isto, e que o Ministro da República às tantas entrou também para a área político-partidária, dando cobertura e até apoiando claramente um conjunto de iniciativas das autarquias do Partido Socialista, enfim, que todos nós nos recordamos. Mas queria aqui só recordar uma coisa que o José falou e que é bom recordar. Eu estava na Assembleia na altura que estes diplomas da compensação, da remuneração compensatória e das reformas e do salário mínimo e recordava-me que havia qualquer coisa que tinha havido alguma polémica, e ontem à noite estive a ler o Diário das Sessões e só quero dizer o seguinte: o diploma original, que foi aprovado na Assembleia Legislativa Regional no dia 24 de novembro de 1999, teve a aprovação do PSD, do PP e do PCP, e o voto contra do Partido Socialista. Portanto, tudo isto que hoje estamos a falar aqui, da remuneração complementar, inicialmente compensatória, e hoje remuneração complementar, foi aprovado com os votos contra do Partido Socialista. É bom que a gente diga isto. Que não tinha maioria absoluta. Exatamente, que foi no primeiro governo do PS. E que também a redução do IRS e do IRC foi uma proposta apresentada por estes três partidos que eu acabei de referir e que, na altura, teve a abstenção do Partido Socialista. Portanto, o PS depois, muito bem, politicamente, soube agarrar estas duas grandes bandeiras da redução do IRS e das remunerações complementares e das pensões, mas, na altura, teve, de facto, uma postura completamente diferente. Aliás, eu ainda ontem, como disse, a ver no Diário das Sessões, era referido vários apartes por parte de deputados do Partido Socialista e o IRS, enfim, em tom pejorativo pelo facto de, há um ano atrás, essa maioria, que não era a maioria governamental, ter aprovado aquilo que eu também considero extremamente importante, foi um momento histórico, que foi, de facto, em termos autonómicos, portanto, estas alterações. E o deputado, só para terminar, o deputado do Partido Socialista que fez a declaração de voto a justificar porque é que o Partido Socialista tinha votado contra a remuneração complementar, que eu não vou dizer o nome dele, disse uma frase que era: bem, está a oposição toda muito satisfeita porque conseguiu tirar dinheiro ao governo que seria para aplicar noutros investimentos. E recordar que a proposta do governo do Partido Socialista, depois de um grupo de trabalho que demorou quase um ano e meio a sair, apresentava uma proposta de a remuneração complementar ser 3.150 escudos na altura, que seriam hoje 15 euros. O PSD apresentou uma de 7.500, o PC uma de 7.000 escudos, e depois veio a ser aprovado uma de 8.500 escudos de remuneração complementar. A história é esta, e que fica aqui claro que hoje o Partido Socialista, que tanto reclama contra o representante da República, que tanto está aqui a apoiar, e bem, em minha opinião, a remuneração complementar, na sua gênese não teve esta postura. Sobre este assunto, não sei se há mais alguma coisa a acrescentar. Não havendo, a gente pode... Então o Dr. Eugénio lançava rapidamente o segundo assunto, já que a proposta é dele, para prosseguirmos o debate. Rapidamente, também já usei um bocado de tempo sobre este primeiro tema. Os transportes são fundamentais para a nossa autonomia. A nossa autonomia vai a caminho dos 38 anos e ainda hoje continuamos em algumas situações sem um modelo para os transportes, quer marítimos, quer aéreos.
enfim, nos transportes para o continente há muitas dúvidas, às vezes se têm vindo a colocar. Felizmente tem-se mantido este modelo que me parece que tem estado a funcionar bem, de haver ligações diretas do continente a todas as ilhas ou a quase todas. Relativamente aos transportes interilhas, põe-se aqui a questão da fusão das duas empresas, a Atlantic Line, que opera durante 5 ou 6 meses do ano, que transporta algumas dezenas de milhares de passageiros, versus Transmassor, que opera várias vezes por ano, várias vezes por dia, durante o ano inteiro, e que chega a cerca de 400 mil, entre 350 a 400 mil passageiros por ano. Vai haver necessidade de fusão, por razões de austeridade, compreende-se. É importante, como as forças vivas e os partidos têm-se pronunciado, que a sede seja cá, não por uma birra, mas por uma questão que nos parece que é mais que evidente, que é aqui que tem estado a sede e que surge o maior movimento de passageiros, e portanto é importante que os responsáveis estejam próximo das localidades onde se gera o maior movimento. Professor Hélder Silva. Bem, este Governo Regional, numa das suas primeiras declarações, por parte do Secretário com a tutela da Economia, declarou que havia necessidade e iria proceder a uma integração dos transportes marítimos e aéreos na região, tendo declarado também na altura a intenção de fusão da Atlantic Line com a Transmassor, o que é algo que me parece, aliás, bastante lógico e razoável, mesmo que nós não vivêssemos uma situação de dificuldade. Acho que tem uma racional que me parece perfeitamente razoável. Sobretudo quando houve uma melhoria acentuada daquilo que é a tipologia dos transportes interilhas daqui nas nossas ilhas mais próximas, e que permite um alargamento, digamos, deste transporte até pelo menos para todo o grupo central. Dito isto, há aqui o trabalho está por fazer. A verdade é que passou mais de um ano, e essa integração não foi feita. Eu percebo que o Governo Regional provavelmente estará à espera dos resultados desta comissão que foi criada a nível da República para estudar o Serviço Público de Transporte Aéreo, e que parece que só reuniu uma vez, com uma conversa, segundo ouvi há dias nas notícias, e que, portanto, não tem resultados palpáveis. Ouvi também, com muita atenção, há cerca de 2 meses, as declarações do Primeiro-Ministro acerca desta questão, naquele programa que foi feito, naquele debate, naquela entrevista pública que foi feita pelo Primeiro-Ministro, onde um açoriano o questionou precisamente sobre esta questão do Serviço Público de Transportes Aéreos, e a resposta dele foi uma resposta assim evasiva, assim do género: bem, nós estamos aqui na disposição de abrir o transporte aéreo, abrir o mercado de transporte aéreo a outras empresas, no fundo, numa perspectiva liberalizadora do próprio sistema de transportes aéreos, que é algo que eu já tive a oportunidade aqui de me pronunciar contra. Sou contra, acho que nós não temos escala nem dimensão para que isto seja feito desta forma. Pode, porventura, haver algum nicho em São Miguel que o permita muito pontualmente, mas não pode ser esta a política de base de transporte transporte aéreo para a região. Naturalmente que, voltando à questão do transporte marítimo, esta é uma oportunidade. Não há, talvez, área nenhuma onde seja tão clara a centralidade do FAEL nos Açores como a do transporte marítimo de passageiros. E, portanto, eu até posso admitir que digam: epá, nós não metemos a Lota Açor aí porque temos muito mais movimento de pescado em São Miguel. Ou não metemos a gestão dos portos até porque... Bem, aí não se justificaria tanto assim, porque a dimensão dos portos... Enfim, São Miguel tem, de facto, um porto com maior dimensão ao nível comercial. Mas há determinados aspectos onde a gente compreende, a racional, pode aceitar, não é? Agora, nesta matéria em particular, não há como aceitar, não é? Porque, de facto, o FAEL e o Pico, não é? São o centro dos transportes marítimos de passageiros dos Açores.
E, portanto, isto tem que ser tido em conta e, na verdade, notou-se, ao longo dos últimos meses, uma inflexão no discurso do Governo Regional que inicialmente assobiava para o ar e que finalmente veio admitir que, efetivamente, a própria empresa poderá ter a sua sede no Faial. Não é? E, portanto, tudo indica que para lá caminhamos, graças, também é preciso dizê-lo, ao trabalho político que foi feito. Estou certo, dos diversos atores políticos, porque estou certo que se assim não fosse, esta declaração não teria certamente saído. Relativamente ao transporte aéreo, dizer que o Primeiro-Ministro também declarou que havia alguma abertura para se considerar o pagamento de 30 euros por passageiro, por viagem, na ligação com o continente, num esquema que, aliás, é o esquema que está na Madeira. E que a Madeira põe em causa porque é um esquema que até já está completamente desatualizado, porque o custo das passagens aéreas já aumentou também para a Madeira, e eles próprios, região autónoma da Madeira, está a pôr em causa o próprio sistema, ou pelo menos o montante que está a ser suportado pela República no âmbito deste transporte. E, portanto, não me parece que seja este o mecanismo, a fórmula que nos permite garantir um adequado apoio ao sistema de transporte aéreo entre os Açores e o continente. Sr. José Decomoto. Muito bem. Sobre estas questões, começando pelo transporte marítimo. É evidente que nós estamos numa fase de transformação do transporte marítimo. Estão ali atracados, aqui bem perto de nós, os dois novos navios que vão fazer aqui o Triângulo e o Grupo Central, e especialmente que vão fazer a ligação Horta-Madalena, Madalena-Horta. E, portanto, isto vai modificar-se, as condições vão melhorar. Vamos a ver, não é agora para aqui isto, mas vamos a ver a capacidade de resposta dos navios no contexto dos nossos portos. Mas esperamos, e eu espero, sinceramente, que tudo corra bem. A empresa que vai explorar isto, se não houver a fusão entre a Atlantic Line e a Transmaçor, terá que haver uma outra coisa, terá que haver, de imediato, uma entrega à Transmaçor destes equipamentos que tem lá escrito, com as letras todas, Atlantic Line, para que a Transmaçor seja a empresa que opere. Eu não sei o que é que está a aprender a fusão. Ouvi falar que haver uma pequena parte privada na Transmaçor, que não se sabe bem quem são os acionistas, mas isso há formas jurídicas. Se calhar as dívidas de uma outra empresa pesarão nesta... Pois, é capaz de ser. Portanto, acho que nós todos que merecemos, nós cidadãos que merecemos o respeito do governo, acho que merecíamos uma explicação. Eu acho que é isso que falta. Merecíamos uma explicação. Isto está a demorar por isto ou por aquilo, ou coisa assim, tal. Acho que a declaração do engenheiro Vítor Fraga, secretário regional, foi importante. Não há nada que impeça que seja na Horta, mas é preciso que haja outra. É evidente que tem que ser na Horta, deve ser na Horta. E se não for na Horta é mau, é incorreto. Bem, porque o resto da Atlantic Line vai trabalhar, por enquanto, pelo menos, vai trabalhar com 1 ou 2 navios alugados, portanto, fazendo o circuito regional e ligação a Santa Maria. Portanto, estamos a falar de transporte de passageiros, aqui por número de trabalhadores, por número, principalmente o número de passageiros que movimenta, pela exigência que tem, mais até esta questão da sede tem a sua importância, mas eu chamava a atenção a outra coisa. Nomeiem uma administração competente. Arranjem uma administração com pessoas que tenham sensibilidade para tratar os problemas do transporte marítimo e principalmente deste transporte marítimo de rede fina, que ele foi ali o Pico, São Jorge, etc. Que isto levanta problemas cotidianos enormes. E, portanto, não é que precisa ter gestores, precisa, mas não metam só os gestores de secretária. Tem que ter uma administração com gente capaz de perceber o que é que está a gerir. E uma área que é uma área muito sensível. Agora, há um pesadelo ainda por trás disto. E se calhar não devia falar nisto, mas eu gosto de falar das coisas. A história do... Como é que se chama? O navio que foi rejeitado? Atlântida. A história do Atlântida não é uma história enterrada. Nem me parece que seja um assunto completamente encerrado. Um dia há de saber. Sim, pois, e tem que se saber.
E tem que se saber, porque isto é uma coisa que envolve muito, em muitos graus. Envolve responsabilidade de gente ligada à EPRODEF, que geria a Viana do Castelo, envolve isso tudo, mas também envolve daqui. Também envolve responsabilidades daqui. E, portanto, o que é certo, hoje já está demonstradíssimo que não foi isto que arrumou com os estaleiros navais de Viana do Castelo, conforme a da altura foi dito, já está demonstrado. Estão a ser divulgados atualmente casos, parece que a Procuradoria-Geral da República já pegou no processo, estão a ser divulgadas situações absolutamente escandalosas quanto aos estaleiros navais de Viana do Castelo, como, por exemplo, todos os equipamentos, no valor de muitas centenas de milhões de euros, para mais de 2 patrulhas oceânicos, motores, eletrónica toda, está tudo lá metido no armazém há 4 anos, não é? A chapa cortada para esses e outros navios foi vendida como sucata à Navalria. A Navalria, por sua vez, é hoje o acionista maioritário, é essa empresa que apanhou a concessão. E com esse aço cortado, vendido novo, vendido como sucata, estão a ser construídos para o Douro, para aquela coisa dos cruzeiros no Douro. Portanto, há aqui uma rede muito grande e tem que ser. Agora, também há responsabilidades daqui. Mas não vou agora. Mas há esse peso, há essa mancha por trás deste processo dos navios para os Açores, dos navios maiores para os Açores. Há essa mancha. E temos de ter consciência que é essa mancha. Porque essa mancha pode ter a força suficiente de evitar a encomenda de navios novos, estando a cada atracado no Alfeio. E, portanto, temos de ter presente isto. Agora, não queria agora falar muito nisto. O que queria era apelar ao Governo Regional o seguinte: deixem-se de conversas, afirmem que a sede é aqui. E depois, arranjem um elenco. Há aí muita gente capaz disto. Arranjem um elenco capaz de ser a administração no plano operacional e no plano de gestão desta empresa, que é uma empresa estratégica para os Açores. Vamos. Ainda faltam os transportes aéreos. Então vamos a isto. Tem que ser rapidamente. Mas, rapidamente. Sobre isto aqui, a transformação, eu queria só acrescentar sobre a sede. Sede na Horta, com gestão em Ponta Delgada, já tivemos aí há uns anos atrás, de muitíssima má memória, onde os assuntos eram para ser resolvidos. Estamos a falar da Transmaçor, que já chegou a ter a sede na Horta, mas a gestão era toda feita por gente que residia em Ponta Delgada, e quando surgia um problema em cima do cais, chegasse os barcos às vezes com meia hora e 1 hora, sem saber, os passageiros em cima do cais, sem saber o que é que ia acontecer. Portanto, totalmente de acordo, gente competente, sede na Horta, com gente competente, gente que saiba, gente do terreno, competente tecnicamente e competente também funcionalmente para que as coisas funcionem bem. Transportes aéreos de importância fulcral. Portanto, também andamos aqui sem saber, houve uma reunião, como o Helder disse, apenas uma, no final do ano era para haver já um relatório, não se sabe, anda-se para aí, portanto, diz-se umas coisas. Eu só queria chamar a atenção aqui a 2 ou 3 questões que têm estado no ar. Fala-se muito no número de gateways, ou seja, no número de ilhas onde passará a haver voos diretos. Neste momento há Santa Maria, São Miguel, Terceira, Pico e Faial. Portanto, querem reduzir. Eu quero apenas dizer, estive a ver uns dados relativamente a 2012 e 2013 sobre o movimento de passageiros. Não tenho as taxas de ocupação, mas pelo número de voos que há nas diferentes ilhas, eu atrevo-me a dizer que o Faial deve ser a ilha, deve ser o aeroporto em que há maior taxa de ocupação. Não quer dizer que é o maior número de passageiros. É maior taxa de ocupação por avião. Também é maior número em termos relativos. E talvez também em termos relativos, isso não vi, mas em termos percentuais. Temos mais de 10% do transporte aéreo. Em termos percentuais. Atenção a estas questões. Há muitos interesses envolvidos, dos low costs ligados a haver só 1 ou 2 portas de entrada, que depois os passageiros das outras ilhas iriam, portanto, para São Miguel e para a Terceira, de maneira que é um assunto que está na ordem do dia e que é importante que as entidades oficiais e as autoridades políticas e as entidades políticas estejam também atentas, porque aqui os transportes aéreos são fundamentalíssimos e têm funcionado bem. O Faial, concretamente, acho que teve um salto qualitativo muito grande
depois de ter passado a haver a população do Faial e a sua economia, passar a haver voos diretos entre Lisboa e a Horta, e hoje eu penso que praticamente ninguém admitiria que nós voltássemos àquilo que era antes de 1985 ou 86. Vamos deixar cair o último tema, não sei se sobre este assunto há mais alguma coisa a acrescentar. Infelizmente sobre o tema, se calhar vamos ter mais oportunidades de noutros programas, exatamente, certamente que haverá desenvolvimento. Portanto, O nosso tempo regulamentar acabou, vamos aos descontos. Vamos fazer como na Assembleia, os deputados apelam ao Sr. Presidente para mais... E eu agora falo em linguagem, digamos, desportiva, porque o assunto final, a pedido do Dr. Eugénio, digamos, é uma espécie de tempo extra sobre o assunto que pedido meu, mas que teve total concordância dos colegas do debate e, portanto, que é, enfim, também aproveitar este programa também para homenagear Eusébio. Pronto, não tive a felicidade de o poder ver ao vivo, apenas o vi jogar futebol ao vivo, apenas o vi no final de uma Taça de Portugal, num prolongamento em que ele jogou apenas alguns minutos, enfim, já estava viu na televisão e já estava na sua fase final, julgo até que terá sido os últimos jogos oficiais que fez e que, enfim, ainda por cima o Sporting ganhou essa Taça de Portugal ao vencer por 2-1 no prolongamento. Mas tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente, numa deslocação que ele fez ao PIC, para a altura do Semana dos Baleeiros, e aqui ao Faial, há poucos anos atrás, quando veio aqui lançar a sua biografia na casa do Benfica, e que muitas centenas de benfiquistas passaram por lá nessa tarde, e tive a oportunidade, depois ainda uma outra vez, o ver depois em Lisboa, no Estádio da Luz, de dizer que, de facto, para o grande futebolista que foi, de facto, era a humildade, a forma como ele falava, era de facto singular para uma vedeta como ele foi e que nunca teve essa postura. É de facto uma figura nacional, acho que aí o país esteve bem, o Presidente da República também, ao decretar o luto nacional e dizer que há não sei quanto tempo não se via tanta unanimidade e o país todo envolvido como esteve nas cerimónias de homenagem ao Eusébio. Que de facto o Eusébio seja um exemplo, portanto, pela sua luta por aquilo que representou também para o país, e aqui a minha homenagem a essa grande figura e a esse grande embaixador de Portugal no estrangeiro. Eu associo-me também, naturalmente, àquilo que foram as palavras do Eugénio. O Eusébio foi de facto um maior futebolista que nós tivemos na nossa história. Já tivemos um outro, também já saído do mundo do futebol, Figo, mas que, enfim, teve aquém daquilo que foi a projeção do Eusébio. E temos agora um terceiro, Cristiano Ronaldo, que porventura se lhe comparará, embora estas comparações sejam sempre impossíveis, porque os tempos também são outros, e portanto não sou eu que vou fazer comparações, mas trata-se de facto de um futebolista notável também. Mas a verdade é que Eusébio foi um marco no nosso futebol. Eu, não querendo parecer uma entrevista que via do Sócrates no outro dia a falar na televisão, mas lembrei-me de facto que acompanhei, eu penso que pela rádio, na altura, em 66, o jogo do Mundial contra a Coreia, e lembro-me perfeitamente, é das primeiras marcas que tenho do futebol, se calhar das mais impressivas que tenho da minha vida. Tinha na altura, julgo que 9 anos, mas recordo muito bem, não os pormenores do jogo, mas o facto de nós estarmos a perder por 3-0 num jogo importantíssimo e termos virado aquele resultado e ao fim de algum tempo estarmos a ganhar por 5-3, que foi o resultado final do jogo, foi algo que deixou uma marca indelével, digamos, na minha memória. De resto, eu também acho que esteve bem o país, pela forma como se associou e como homenageou este grande homem, que, não tendo nascido em Portugal, é um dos grandes portugueses que nós tivemos, não é? E temos, porque o tempo não apagará certamente a sua memória. Queria apenas dizer, numa nota antipolítica, que tenho, isto era escusado de dizer, naturalmente, como compreendem, mas eu gosto de assumir com clareza as minhas posições, tenho grandes reservas relativamente a que o Eusébio deve ir para o Panteão Nacional.
era escusado dizer isto, mas tenho, não é? Sob pena de achar que muitos outros grandes portugueses também deverão ou deveriam ir para o Panteão Nacional. Cria-se aqui um precedente que altera de alguma forma aquilo que é o padrão daquilo que são as figuras nacionais que lá são, digamos, colocadas. E, portanto, com isto terminaria. Sr. José de Comoto. Bem, eu, dos comentadores aqui presentes, incluindo o Sr. jornalista, sou o mais velho, como é sabido. E, portanto, há aqui, neste caso, é relevante, porque eu vi o Eusébio jogar. Essa pena não tem. Aonde? No Estado da Luz? Não, em Coimbra. Portanto, eu, quando vivia em Coimbra, ia quinzenalmente ao futebol, portanto, como sócio da Académica. E, portanto, vi o Benfica jogar várias vezes em Coimbra, no contexto do Campeonato Nacional, com a Académica. E recordo-me que, salvo erro, em 69, eu não sou, gosto de futebol, não sou um adepto fervoroso daqueles de muitos pormenores, mas isto é difícil esquecer. Eu recordo, em 69, um jogo Académica-Benfica, que o Benfica ganhou em Coimbra, que o Eusébio marcou um golo soberbo a 40 metros da baliza. Um golo espontâneo, daqueles da bola vir e de não ser preparada a rematar com coisa completa, que até houve sócios da Académica, lá na bancada da Académica, que aplaudiram espontaneamente, porque de facto era uma coisa muito bonita de ver. Portanto, eu vi o Eusébio jogar várias vezes, não tive o prazer de o conhecer pessoalmente, como Eugénio, mas é evidente que o Eusébio é de facto uma figura nacional de grande dimensão, de grande impacto popular, porque as pessoas revêem-se nele e olham para ele como a pessoa humilde, modesta, pobre, mas que até é capaz de fazer grandes feitos. É capaz de ser muito bom, e era excepcional, na arte dele, que era o futebol. Eu não tenho bem a mesma opinião do Hélder em relação à questão do Panteão Nacional. Eu preferiria, ou prefiro que se vá consagrando uma teoria em que as pessoas que são amadas por todo o país tenham lugar nesse lugar. Portanto, porque há muitas outras grandes figuras nacionais, portanto, com outro tipo de postura, com outro tipo de situação, mas que não são alvo deste afeto generalizado e popular, como aconteceu com o Eusébio e com a Amália Rodrigues. Não é? Pronto. Mas acho que nestas alturas notamos sempre uma coisa que é: há pessoas que falam demais, há pessoas que dizem coisas que não são apropriadas, a gente nota sempre umas dissonâncias, umas coisas, não é? Toda a gente põe-se os bicos de pés para dar opinião e depois nem sempre sai certo, não é? Mas pronto, de qualquer maneira, houve esta posição muito forte, espontânea, nacional, de reconhecimento do papel, da importância que o Eusébio teve para a defesa da identidade nacional. Porque no futebol também se defende a identidade nacional. Muito obrigado aos três, até para a semana. Antena 9. Informação de proximidade.